Muito bem, agora estamos gravando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa nona aula de ética geral e profissional. Seja bem-vindo, Arthur, Júlia Teixeira e todos que já estão. Royce, seja bem-vinda, a todos vocês que estão aí. Espero que tenham passado um ótimo final de semana, um friozinho, né, gostoso que nós tivemos aí. Ainda continua, mas de maneira bastante gostosa, eu pelo menos adoro o frio, e que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar mais esse conteúdo de ética geral e profissional. Na aula de hoje, vocês estão vendo aí na tela, nós vamos trabalhar dois tópicos. O primeiro é uma continuidade da aula passada, que é a Sociedade de Advogados. O segundo tópico é a publicidade na advocacia. Eu chamo aqui de publicidade 1, porque nós vamos ter uma sequência. Nós vamos ter, além de terminar os aspectos que envolvem a sociedade de advogados, nós teremos ainda um tópico novo, que é a publicidade na advocacia, que é um tópico bastante importante. Perfeito? Eu quero, então, pedir a vocês que, na medida que nós formos falando sobre os conteúdos de hoje, qualquer dúvida que for surgindo, estamos aqui abertos à discussão, a esclarecimentos. Vamos, então, começar a nossa aula de hoje. Sociedade de Advogados, e aqui eu chamo de tópico 2. Na aula passada, nós falamos sobre o advogado autônomo, falamos rapidamente sobre o advogado empregado, que é inclusive o tema da parcial 2 de vocês, que já está lá no AVA, e falamos também sobre o advogado associado, e discorremos um pouco sobre a sociedade de advogados. Foi basicamente esses temas que nós tratamos na aula 8, na 8ª aula. E hoje vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. É importante nós destacarmos que, na aula passada, nós analisamos como é constituída uma sociedade de advogados, como é feito o seu registro para que ela tenha uma correta existência, tanto da sociedade pluripessoal quanto da sociedade unipessoal. E aqui eu chamo a atenção para vocês sobre a aula passada. Nós mostramos na aula passada que nós temos dois tipos de sociedades de advogados. Nós temos a sociedade pluripessoal, uma sociedade composta de 2 ou mais advogados, é a chamada sociedade pluripessoal, mas existe também, amparado pelo nosso estatuto da OAB, boa noite, Laísa, mas existe também, seja bem-vinda, existe também a chamada sociedade unipessoal. Perfeito? Foram os temas da aula passada. Nessa aula de hoje, dando prosseguimento ao estudo, falaremos sobre a abertura de filial, sobre as procurações aos advogados que pertencem a uma sociedade, tá? E vamos falar também sobre como que se faz a denominação da razão social e a responsabilidade dos sócios e da sociedade. Como vocês estão vendo, são temas práticos para aqueles e aquelas que queiram desenvolver a atividade profissional de advocacia. Então, eu tenho buscado trazer aqui os temas de forma bastante prática, porque vocês estão no 6º semestre. Daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho e precisam conhecer esses aspectos que envolvem a nossa atividade profissional de advocacia. Perfeito?
O primeiro item que nós vamos trabalhar hoje é a questão da abertura de filial. Como foi visto anteriormente, a sociedade de advogados ela só vai adquirir a personalidade jurídica com o registro do seu ato constitutivo na seccional da OAB do território da sua sede. Então, como que vai existir juridicamente uma sociedade de advogados? Para que ela tenha uma personalidade jurídica, é necessário que eu providencie o seu registro dos seus atos constitutivos na seccional da OAB do território onde vai ser a sede da sociedade. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o Wilson, a Vanessa e o Arthur, terminado o curso, passaram no exame da OAB e querem montar uma sociedade de advogados para trabalharem aqui em Mato Grosso. Essa sociedade de advogados deverá ser registrada para que possa adquirir sua personalidade jurídica, ela deverá ser registrada na seccional da OAB de Mato Grosso. Perfeito? Então, não podemos perder de vista isso. A sociedade, para adquirir a sua personalidade jurídica, precisa ter o seu registro na seccional da OAB no território de onde ela vai ter a sua sede. Então, no exemplo nosso, o Wilson, a Vanessa e o Arthur estão formados, passaram na OAB e querem montar uma sociedade? Ok, vão registrar essa sociedade na OAB de Mato Grosso, da seccional de Mato Grosso. Perfeito? Muito bem. Ambos os tipos de sociedade. Por que eu estou dizendo ambos os tipos de sociedade? Porque eu estou me referindo tanto à sociedade simples de advogados, como à sociedade unipessoal, que nós já estudamos lá atrás. Tá? Então, ambos os tipos de sociedades podem criarem filiais na base territorial de outras seccionais, que não a sua própria, sendo obrigatório, para tanto, que todos os sócios originais da matriz realizem inscrição suplementar na seccional que abriga a filial, sendo que há possibilidade de admissão de sócios com a inscrição principal na seccional da filial, com a necessária suplementar na seccional da matriz. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar ao exemplo. A sociedade do Wilson, da Vanessa e do Arthur, que tem sede aqui em Cuiabá, Mato Grosso, está registrada na seccional da OAB de Mato Grosso, pode abrir uma filial em Rondônia. Não há nenhum problema. Ele pode abrir uma filial da sua sociedade lá em Rondônia, desde que ele faça a anotação, a comunicação à OAB daqui e à OAB de lá. Perfeito? Ficou entendido? A formação da filial deve ser objeto de anotação na seccional da matriz, deve de falar, tá? Vai ter que ter uma anotação aqui na sede da matriz, seccional de Mato Grosso, e comunicação à seccional de Rondônia, no exemplo que eu estou dando, tá? Onde também deverá ser arquivado o ato respectivo de sua instituição. Onde está a regulamentação legal disso? Está no artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto da OAB. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia, obrigado à inscrição suplementar. Voltando ao exemplo que nós estamos dando aqui. Sociedade do Wilson, da Vanessa e do Arthur. Sede dela, Cuiabá. Onde ela foi registrada? Na seccional da OAB de Mato Grosso. Perfeito? Mas, de repente, eles querem uma filial. Cresceu o escritório, que é uma filial em Rondônia.
sem nenhum problema. Ele vai abrir a filial lá em Rondônia. Para isso, deve fazer uma anotação na seccional de Mato Grosso e comunicar a seccional de Rondônia dessa instalação da sua filial lá. Ah, mas como faz para eles advogarem em Rondônia? O Wilson, a Vanessa e o Arthur têm a sua OAB principal em Mato Grosso. Para que ele possa exercer, para que eles possam exercer as suas atividades lá em Rondônia, eles precisam, então, se inscrever de forma suplementar. Tem que fazer a inscrição suplementar em Rondônia. Estão entendendo? Está claro essa colocação? Alguém ficou com alguma dúvida? Se ficou, é o momento de nós esclarecermos, tá? Mas é muito simples o texto. É só uma questão de interpretação. Ok? Vamos avançar mais um pouco? E como fica a questão das procurações no caso das sociedades de advogados? Vamos ver como que fica. No caso de advogado, no caso das procurações. Deixa eu ver. Silvana chegou por aqui, tá, o Wilson está dizendo que está tranquilo. O Wallace, está em que artigo mesmo? Ou você fala a questão da sociedade? No artigo 15 do Estatuto, tá? Parágrafo 5º, tá? É o artigo 15, parágrafo 5º, tá? Ok, Silvana, seja bem-vinda. Ricardo tem uma dúvida de como fica a divisão de lucro nessa sociedade. Ricardo, nós vamos ter um momento que vamos tratar disso, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá. Já já nós falamos sobre isso, tá? Eu vou anotar aqui, mas eu vou chegar lá a falar sobre a divisão de lucros na sociedade, perfeito? Muito bem. Vamos trabalhar agora as procurações. Gente, é importante nós entendermos uma coisa. A sociedade de advogados é uma pessoa jurídica. Ela não possui permissão para advogar, nem está inscrita nos quadros do AB. Tá? A sociedade de advogados não advoga. Mais que isso, ela está autorizada a praticar somente atos indispensáveis à sua finalidade. Entre outros atos, os de administração, celebração de contratos. Ela vai alugar uma sala para o escritório, é a sociedade que vai assinar o contrato. Vai adquirir um telefone, internet, é a sociedade de advogados que vai assinar os atos, porque ela é uma pessoa jurídica e, como tal, pode. Porém, ela não pode advogar, porque nós já vimos que no Estatuto da OAB só pessoa natural, pessoa física, pode se inscrever no OAB e, consequentemente, advogar. Tá? Então, fora da administração, tá? Fora da administração das coisas que podem ajudar a sociedade a tocar a sua vida, ela não pode advogar. O que é que diz o artigo 41 do nosso Estatuto? As sociedades de advogados podem adotar qualquer forma de administração social, permitida a existência de sócio-gerente com indicação dos poderes atribuídos. Eu tenho uma sociedade aqui, eu estou usando de exemplo, né, a sociedade que estaria lá, o Wilson, né, que estaria... já até me perdi agora qual que é a sociedade. Mas vamos imaginar uma sociedade de 3, 4 advogados e que você pode escolher um que vai ser o administrador, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Nós estamos discutindo aqui agora a questão das procurações, então, porque a sociedade não pode advogar. Quem pode advogar é o sócio, tá? Seja bem-vinda, Leide. Como a sociedade não tem legitimidade para advogar, os mandatos judiciais, já estudamos sobre isso, são as procurações, devem ser obrigatoriamente outorgados pelos clientes aos integrantes da sociedade, sócios,
associados ou empregados da sociedade. Mas que sejam eles todos obrigatoriamente advogados inscritos na seccional onde se situe a sede da entidade ou filial. No mandato, que é a procuração, né, você já sabe disso, no mandato, assim constituído, deve haver menção expressa ao nome da sociedade integrada pelos advogados outorgados. Então, se eu tenho agora, vamos imaginar que eu tenho uma sociedade, em que eu tenho lá o Ricardo Silva, eu tenho o Ricardo, que eu tenha o Wallace Lucas e que eu tenha a Andressa Maretti. Então, eu vou, como cliente deles, outorgar o mandato para eles, para o Ricardo, para o doutor Wallace Lucas, para a doutora Andressa Maretti. Mas eu tenho que botar o nome da sociedade, né? Vai estar lá integrada pelos advogados fulano e fulano da sociedade de advogado tal. Onde está a fundamentação disso? Está lá no artigo 15, parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados indicar a sociedade a que fazem parte. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que pode denominar as sociedades, aí a gente mostra como fica nas procurações, perfeito? Até aqui estamos conseguindo acompanhar, estamos entendendo. Tem alguma dúvida? Fala, Michele. Michele parece que tem um questionamento a fazer. Silvano diz que está tranquilo. A Michele diz, eu fiz o questionamento lá em cima. Ô, Michele, eu não vi. Qual é o questionamento, Michele? Por favor. Por favor. Michele Corrêa, sobre a suplementar. O que é a pergunta, Michele, sobre a suplementar, por favor? Por gentileza. Qual que é a questão sobre a suplementar? Na prática, acontece de uma sociedade abrir uma filial em outro estado, e alguns advogados não fazem a suplementar, pois algumas têm muitos advogados, e nem todos atuam na filial. Sendo assim, existem cláusulas no contrato que especificam quais sócios atuarão na filial? Não, Michele. Todos os sócios que constarem do contrato social têm que fazer a suplementar. Todos os sócios que constarem do contrato social têm que fazer a suplementar. Ah, mas eles não vão advogar. Não interessa. Se eles estiverem no contrato social registrado na OAB, todos eles terão que fazer suplementar, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho que vai ter um artigo que vai dizer exatamente isso, perfeito? Está respondida a questão? Desculpa que eu não tinha visto realmente o seu questionamento, mas é nesse sentido, tá? Então, mas eu trabalho com processo de sociedade. Professor, na parte acontece uma sociedade que explica quais sócios atuarão na filial. Então, mas eu trabalho com processo de sociedade no AB. E lá acontece isso. Aí nós precisamos ver, Michele, para a gente falar assim em tese, é complicado. A gente precisa ver o contrato social dessa sociedade, tá? E quais são os sócios que estão lá constando dela, para a gente poder verificar, poder falar. Para a gente falar assim, sem conhecer o contrato social, é arriscado. Você vai ver que vai ter nós vamos ler aqui agorinha, um artigo do Estatuto que vai falar exatamente isso. Quer ver aqui? Está aqui, ó. Artigo 15, parágrafo 5º. Quer ver? Vamos lê-lo aqui? Está aí na sua tela. Está aí na sua tela, ó. Olha o que diz. Artigo 15, parágrafo 5º. O ato de constituição de filial, deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional onde se está lá. Ficando os sócios, olhe bem, está aqui escrito, ficando os sócios, inclusive o titular da Sociedade Universal de Advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Então, se forem sócios, eles têm obrigatoriedade de terem inscrição suplementar. Artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto da OAB, minha filha. Tá? Então, precisamos dar só uma olhadinha para se é possível que possa estar ocorrendo isso. Ah, tá, já é outra coisa. Aí são os associados. Tá? Aí isso é diferente. Os associados, aí, no contrato dos associados, você pode fazer essa ressalva, tá? No contrato dos associados, você pode fazer essa ressalva, perfeito? Talvez tenha sido isso, né?
que acontece lá. Vamos adiante? Tá ok? Podemos chegar lá? Nós estamos falando ainda das procurações, né? Só um minutinho. Nós estávamos respondendo aqui para a Michelle, vamos seguir adiante. Da denominação da razão social de uma sociedade. Gente, é importantíssimo isso que nós vamos tratar agora. Você terminou o seu curso, formou-se, seja bem-vinda, Nathalie Rezende, boa noite. Você formou sua sociedade de advogados, que nome você vai dar para ela? Nós temos um regramento especial. Da mesma forma que qualquer outra sociedade jurídica, a sociedade de advogados precisa de um nome, né? Precisa de um nome. Tanto pode ser uma sociedade unipessoal, como uma pluripessoal, né? Só que o estatuto da OAB faz algumas limitações para a escolha de possíveis nomes. Uma dessas limitações é a proibição de nomes de fantasia, ou que remetam a expressões fictícias, que já falamos na aula anterior. Você não pode dar para a sua sociedade de advogados o nome Sociedade de Advogados Habeas Corpus. Não pode. Sociedade de advogados sua não pode chamar Sociedade de Advogados Vadmecum. São nomes de fantasia, fictícios. É vedado, é proibido. Perfeito? Outra limitação é relativa aos nomes dos próprios sócios. É exigido que o nome social seja composto por ao menos o nome completo ou um ou mais sobrenome de um dos sócios da sociedade. É o seguinte, se você tem uma sociedade com 3 sócios, você pode colocar no nome da sociedade apenas um sócio. Vamos pegar o exemplo da Michelle Correia. Michelle Correia Advogados Associados. Ela tem mais 2 associados. Tá? Tem que ter pelo menos o nome de um sócio. Pode ser nome completo, pode ser sobrenome, pode ser Correia Advogados Associados. Perfeito? E pode ter o nome de todos eles. Pode imaginar que o escritório seja da Michelle, Nathalie, né? Da Nathalie e do Ronan. Então, pode olhar. Michelle Correia, Nathalie Rezende e Ronan Jackson Costa, advogados associados. Tá? O Ricardo me faz uma pergunta aqui. Ricardo, esse nome pode fugir do padrão, que é usar o sobrenome, tipo criar uma marca? Pode. Pode, mas desde que seja, não pode ser abreviado, tem que ser o sobrenome. Tá? Se for Costa, é Costa. Se for Rezende, é Rezende. Você não pode abreviar. Tá? Se for esse o sentido da sua pergunta. Tá? Uma outra questão. Nada impede que haja a inclusão do nome. Tá? Do sobrenome. Digo, você pode. Você pode colocar lá, Ricardo Advogado Associados. Sem nenhum problema, Ricardo. Pode ser. Você pode usar o nome completo, parte dele, sobrenome ou só o nome. Você não pode usar a abreviatura só. Tá? Você pode usar lá. Você pode ter seu escritório. Vamos imaginar que você e a Michelle têm um escritório, uma sociedade. Pode colocar lá. Ricardo Advogados Associados. Pronto. Está resolvido. Perfeito? Contudo, nada impede que haja a inclusão de nomes de mais de um sócio, ou mesmo de todos os sócios da razão social da sociedade. Está dizendo aqui. Seguindo essa lógica, não se limite ao uso de sigla ou designação. Então, não podemos usar sigla. Não posso botar lá RJC Advocacia. Eu posso colocar Ronan Jackson Costa. Mas RJC, não. Perfeito? Qualquer dúvida? A razão social,
deve ser composta de forma que identifique tratar de uma sociedade, podendo conter a seguinte expressão, como advogados, advocacia, consultores jurídicos, sociedade de advogados, advogados associados, entre outros. Pode ser tanto no começo como no final. Eu posso colocar Sociedade de Advogados Ricardo Silva. Eu posso colocar Ricardo Silva, Sociedade de Advogados. Então, tanto faz no começo como no final. Eu posso colocar Michele Correia, Consultores Jurídicos. Não tem nenhum problema. Ou eu posso colocar Michele Correia, Nathalie Rezende, Ricardo Silva, Consultores Jurídicos. Sem nenhum problema. Tá? Então, é possível. Eu não posso colocar, né, siglas, como eu falei para vocês, mas os nomes possam ser, sem nenhum problema. Perfeito? Seja bem-vinda, Royce. Em regra, a perda do registro da OAB e o desligamento voluntário ou por morte do sócio que empreste seu nome à sociedade exigirá uma alteração da razão social para adequar ao princípio da veracidade. O que estamos dizendo aqui? Vamos imaginar que eu tenho uma sociedade e o nome do sócio que dá para a sociedade, ele perde o seu registro na OAB, ou ele desliga voluntariamente a sociedade, ou ele morre. Né? Então, nós temos que tirar o nome dele, da sociedade. Existe uma exceção à regra. Se estiver constando do contrato social o nome de um sócio, uma cláusula que diz que o nome de um sócio que vir a falecer continuará na sociedade, o nome dele, aí pode ficar. Então, vamos imaginar que Zé Pedro e Xisto é uma sociedade de advogados. O Xisto falece, mas na cláusula de registro da sociedade fala que mesmo ele falecido, o nome dele pode continuar na sociedade. Se os sócios aceitar, não há nenhum problema. Perfeito? Cabe, então, nós ressaltarmos, mesmo nessa exceção, é preciso que haja anuência dos sócios, tá? Os sócios precisam aceitar que o nome do ex-sócio da razão social continue lá dentro. Perfeito? Onde está isso? Artigo 16 do Estatuto. Parágrafo 1º. A razão social deve ser obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade. Se tiver no contrato da sociedade, nenhum problema. Se não, não pode ficar. Parágrafo 4º do artigo 16. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome de seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. O que é a Sociedade Individual de Advocacia? É aquela que nós falamos lá na aula passada. Você não quer ter sócio, mas não quer ser advogado autônomo. Você pode criar uma sociedade só para você, que é a chamada Sociedade Unipessoal de Advocacia. Como que eu vou dar o nome para ela? Vamos pegar o caso da Royce. Royce Leila Silva Costa. Ela pode criar uma sociedade unipessoal com o nome Royce Leila Silva Costa e colocar Sociedade Individual de Advocacia. É obrigado a citar isso. Tá? Tem obrigação de citar. Tá? O caso do Ricardo. Ricardo Silva, Sociedade Individual de Advocacia. Não há nenhum problema. Se você não quer montar uma sociedade, quer ficar sozinho, mas quer uma pessoa jurídica, crie uma sociedade unipessoal de advocacia. Perfeito? Ficou entendido? Vamos adiante. Há uma questão muito séria. Responsabilidade da sociedade e dos sócios. Quando o advogado é autônomo, ele trabalha sozinho, toda a responsabilidade
é dele, advogado. E quando ele está na sociedade, como que fica isso? Aí a situação está colocada aqui agora. A contribuição do sócio nesse tipo de sociedade acaba se confundindo com o patrimônio social, tornando os sócios ilimitadamente responsável por toda e qualquer obrigação social, como garantia de seus credores. Portanto, essa responsabilidade é ilimitada. A responsabilidade do sócio é ilimitada. E é também subsidiária. Ou seja, a subsidiariedade dessa responsabilidade. De modo que, se tiver que indenizar algum cliente, primeiro vai no patrimônio da sociedade. O patrimônio da sociedade não é suficiente para a indenização, vai no patrimônio pessoal dos sócios. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que uma sociedade de advogado X causou um prejuízo para um cliente de R$ 1 milhão. E ela foi condenada a pagar esse cliente desse valor de R$ 1 milhão. Mas o capital da sociedade é só 500 mil. Ok? Então, até 500 mil, a sociedade banca. Os outros 500 mil que a sociedade não tem, quem vai responder serão os sócios. E de forma ilimitada. Ou seja, se forem 5 sócios, vai caber 100 mil reais para cada um. Ficou entendido? Então, a responsabilidade da sociedade dos sócios é ilimitada e subsidiária. Ilimitada, porque pega todo o valor. Subsidiária, porque a sociedade primeiro banca a parte com seu patrimônio, acabou o patrimônio, vai em cima do patrimônio pessoal dos sócios. Por isso é importante ter muito cuidado ao montar uma sociedade de advogados. Porque você irá responder com seu patrimônio pela parte que a sociedade não tiver condições de arcar. Ficou entendida essa parte? Ela é simples. É só você lembrar que a sociedade de advogados, a responsabilidade é ilimitada e subsidiária. Perfeito? Onde está isso? Ali no artigo 17 do Estatuto. Além da sociedade, o sócio titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possam incorrer. Que além dele bancar a responsabilidade civil, que é o pagamento do prejuízo, ele ainda vai responder no Conselho de Ética da OAB pela omissão ou ação indevida que ele trouxe prejuízo ao cliente. Essa regra do artigo 17 está regulamentada também lá no artigo 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, que passou a exigir como condição de validade dos contratos de sociedade de advogados a inclusão da cláusula expressa de responsabilidade. Então, o artigo 2º do Regulamento Geral, não é mais do Estatuto, do Regulamento Geral, lá no seu inciso 11 diz: é imprescindível a adoção de cláusula com a previsão expressa de que, além da sociedade, o sócio ou associado responderá subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia. Parágrafo 2º. As obrigações não oriundas de danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia devem receber tratamento previsto no artigo 1023 do Código Civil. Perfeito? Se for no exercício da advocacia, responde ilimitadamente e subsidiariamente. Espero que vocês estejam acompanhando e entendendo. Caso contrário, pergunte, que nós estamos aqui para tirar essas dúvidas exatamente. Sendo assim, a sociedade de advogados responderá sempre como qualquer pessoa, direta e ilimitadamente por toda e qualquer obrigação que assume
como ente jurídico, como também por aquelas obrigações que derivam da atividade de advocacia, exercida por seus sócios, associados e empregados. Contudo, não havendo patrimônio suficiente para pagar as dívidas pela sociedade, os sócios e associados subsidiariamente assumem a reparação na proporção em que participe das perdas sociais, salvo causa de responsabilidade solidária. Então, aí é importante, na hora de fazer o registro da sociedade, você prestar atenção nessa cláusula de responsabilidade. Porque se existir uma cláusula expressa de responsabilidade solidária, a divisão vai ser igual para todo mundo. Se não existir, aí é proporcional. Então, ao montar uma sociedade, você tem, antes de registrá-la, tem que analisar todos esses aspectos. Perfeito? Por fim, vale a gente frisar que, feita na parte final do próprio artigo 17, ora comentado, com relação à responsabilidade disciplinar, em que possam incorrer os sócios pessoalmente no exercício da profissão. Enquanto, além da sociedade, os sócios e associados respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados a clientes, na proporção que participam do resultado, no âmbito disciplinar, cada sócio deve responsabilizar de acordo com a sua conduta. Ou seja, na hora de responder lá no Conselho de Ética da OAB, no Tribunal de Ética da OAB, cada sócio vai responder proporcionalmente ao dano que ele causou, ao problema que ele causou ao cliente, tá? A pena não vai ser igual para todo mundo. Vai ser dosada conforme a participação de cada um na situação que nós estamos dizendo aqui. O dispositivo, como exemplo, aqui nós temos aqui o dispositivo do Regulamento Geral da OAB, que diz o seguinte, no artigo 40, os advogados, sócios e os associados respondem subsidiária e limitadamente pelos danos causados por ação ou omissão no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. O 42 diz lá, podem ser praticados pela sociedade de advogados com uso da razão social os atos indispensáveis às suas finalidades que não sejam privativos de advogados. Que atos são esses? Aquilo que a gente falou, se você vai contratar uma sala para você alugar, se você vai contratar telefone, internet, a sociedade faz. Agora, os atos de advocacia são só os sócios que podem praticar. Perfeito? Até aqui, nós vimos sociedade de advogados. E aqui termina esse tópico. Aí eu pergunto, ficou claro? Alguém tem alguma dúvida com relação à sociedade de advogados? Se tiver uma dúvida, é um momento de perguntar. Eu vou responder aqui, antes de mudar o tópico, eu vou responder uma pergunta que me foi feita com relação a como fica a distribuição de lucros. Eu não vou lembrar de memória quem foi que fez a pergunta, qual dos nossos alunos fez a pergunta, mas a pergunta é essa. Como que fica a distribuição de lucros na sociedade de advogados? O que vocês acham? Como que fica a distribuição de lucro? Nós temos uma sociedade de advogados com 5 sócios. Como vai ficar a distribuição de lucros? O que vai regulamentar isso? O contrato social. Perfeito? O que vai dizer como que fica é o contrato social. Lá no contrato vai ficar estabelecido o percentual de cada um dos sócios. Perfeito? A Edith faz uma pergunta. Professor, qual a vantagem de se ter uma sociedade unipessoal? Então tá. Edith, já vou te responder. A primeira, então, respondendo a pergunta de um colega que foi feita ali atrás. Como que fica a distribuição dos lucros da sociedade? Essa distribuição vai ser regulamentada pelo contrato social da sociedade. Ela que vai dizer. Ela que vai dizer. Seja bem-vindo, Mayra Cristina. Boa noite. Ela que vai dizer como vai ficar. Então, se eu sou um sócio
majoritário, que entrei com mais dinheiro para montar a sociedade, né? Para montar a sociedade, eu vou ter uma participação maior. Mas quem vai dizer isso é o contrato. Quantos por cento eu vou ter do lucro? Se é 50, é 30, é 20, é 10? Vai depender da minha participação na sociedade, perfeito? Agora, a Edith faz uma pergunta maravilhosa. Qual a vantagem de se ter uma sociedade unipessoal? Edith, a vantagem é tributária. Se você for uma advogada autônoma, você vai pagar de imposto de renda 27,5% daqueles valores que você receber de honorários advocatícios durante o ano. 27,5%. Na sociedade unipessoal, muda isso. Você vai ter uma queda desses valores muito significativa. Há uma tabela de uma lei especial na área tributária que trata desses valores, mas eu te garanto, é muito menor, não chega a 10%. Então, a vantagem é tributária da Unipessoal. Se você ficar como pessoa física, o imposto de renda vai te levar 27,5%. Se você ficar como uma sociedade unipessoal, você vai pagar, não vai chegar a 10%. Perfeito? Então, a vantagem é unicamente tributária. E vale a pena, eu garanto para você. E o leão pega pesado nos nossos rendimentos, nos nossos honorários. E não tem como fugir, e nós temos que declarar. Perfeito? Então pense bem, Edith, se você for advogar sozinha, não quiser montar uma sociedade, crie uma sociedade unipessoal, que você vai pagar menos encargos tributários. Perfeito? Ok? Alguma pergunta a mais? Porque daqui nós vamos mudar agora, nós vamos sair de sociedade de advogados e vamos ingressar na publicidade na advocacia. Alguém teria alguma dúvida ainda com relação à sociedade de advogados? Seria o momento da gente fazer essa discussão. Eu acredito. E também, mais ao final, estamos à disposição, tá? Agora vamos tratar de um tema que é muito sensível para a nossa atividade de advocacia, que é a questão da publicidade. Eu chamo aqui de publicidade 1, porque na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse tópico, pela importância que ele se reveste. Nós vamos ver aqui que muito daquilo que nós estamos falando aqui, a gente não vê aplicado aí fora. Mas é porque os colegas que estão aí fora não prestaram atenção na aula de ética geral e profissional e comete esses erros que podem levá-los a responderem no Conselho de Ética da OAB por infrações que eles estiverem cometendo ao Código de Ética e Disciplina. Com relação à publicidade, todo o regramento está no Código de Ética e Disciplina, nos artigos 39 ao 47. Então, não é mais no Estatuto, tá? Não é lá no Estatuto. O regramento que trata da publicidade, nós vamos encontrá-lo no Código de Ética e Disciplina da OAB. Exatamente dos artigos 39 ao 47. Perfeito? Então, vamos primeiro falar genericamente sobre publicidade. O que é a publicidade? Publicidade significa, de forma genérica, divulgar, tornar público um fato ou uma ideia. Publicidade é uma técnica de comunicação em massa cuja finalidade principal é fornecer informações sobre produtos ou serviços com fins comerciais. Então é isso que é publicidade. É uma técnica de comunicação em massa para eu levar ao público aquilo que eu faço, a minha prestação de serviço ou o meu produto comercial. Perfeito? É fato que há diversas limitações à publicidade nesse meio profissional nosso, que é o meio de advocacia.
Mas o objetivo principal do código não é vedar totalmente a publicidade, mas sim a propaganda. Então, olha que é uma diferença. A publicidade é permitida. O que é vedado é a propaganda. E onde está a diferença? A prática da publicidade controlada no meio advocatício é um direito do advogado. Entretanto, é vedado qualquer tipo de mercantilização da advocacia. O artigo 39 do Código de Ética diz lá que a publicidade advocatícia deve ter caráter exclusivamente informativo, primando pela discrição e seriedade. Mais que isso, a publicidade profissional não pode servir para atrair cliente, muito menos para a mercantilização da profissão. Então, o que vai diferir a publicidade da propaganda é isso. A publicidade é informativa. Já a propaganda busca captar o cliente, trazer cliente. E isso é vedado para nós, advogados. É proibido a captação de clientes. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Quais são os pilares, as bases da publicidade na advocacia? A Silvana me pergunta, lembrei dos advogados na porta da delegacia, entregando cartões de visita. Ô, Silvana, eu confesso para você, Silvana, eu advogo há muitos anos no crime. E eu vou falar para você, eu fico triste. Fico triste, porque isso denigre a nossa profissão. Nossa profissão é muito maior do que tudo isso, né? E olha, Silvana, os pilares da advocacia, da publicidade da advocacia. Informação, discrição e sobriedade. Foi aquilo que a gente falou, não está proibido. Agora, a nossa publicidade tem que ser feita nesses três pilares aí. Com informação, discreta e com sobriedade. Vamos ver na prática como pode se dar isso? Vamos pegar os meios utilizados para a publicidade e o que é proibido. Cada publicidade é feita por um meio específico, dependendo da localidade, do tipo de produto ou serviços e do público-alvo, por exemplo. A publicidade advocatícia, a nossa, não é exceção. Entretanto, nem todos os meios de publicidade são permitidos. E é o artigo 40 do Código de Ética e Disciplina que prescreve as proibições de determinados meios de publicidade. Nós não podemos usar todos os meios de publicidade. Vamos ver o que pode e o que não pode. Artigo 44 do Código de Ética e Disciplina. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material do escritório de que utilizar, o advogado fará constar seu nome ou da sociedade de advogados, o número de inscrição na OAB, ou os números, se for sociedade. Então, é obrigatório naqueles cartõezinhos que nós mandarmos produzir para nós, que lá tenha impresso o nosso nome e o número da nossa OAB. Se for de sociedade de advogados, o nome da sociedade de advogados e os números da OAB dos sócios. Perfeito? Parágrafo 1º do artigo 44 do Código de Ética. Poderão ser referidos apenas títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar. O endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e a fotografia do escritório. O horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Olha que é tudo regulado. Então, quando você for fazer um impresso para você, enquanto profissional da advocacia, você tem que observar essas. Primeiro, se você é uma advogada autônoma, tem que estar lá o nome. Silvana Barbosa, OAB, número tal, 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 tal.
Se for uma sociedade de advogados, tem que estar lá. Edith Valadares, consultoria jurídica, né? E o número das OAB dos sócios. Aí eu posso usar títulos? Pode ser usar títulos acadêmicos. Tá? Você não pode usar títulos que não for acadêmico. Ex-vereador e deputado, ex-vereador e advogado. Não pode. Você pode botar o e-mail, né? Você pode instalar no logotipo, fotografia do escritório, pode, horário de atendimento, os idiomas que você fala para atender os clientes. E o artigo 44 tem uma proibição. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visita do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão de instituição, salvo o de professor universitário. Olha a outra. Linda, maravilhosa. Tem aquela foto linda, bonita, feita com Photoshop, trabalhada no Photoshop, não pode constar do cartão de visita da advogada. É vedado, é proibido. E nem foto de outros. É vedado, é proibido. Perfeito? E não pode ter referência a cargos ou funções ocupado atualmente ou no passado. Ronan Jackson Costa, ex-vereador do município da Câmara Municipal de Alto Araguaia. Não pode. Mas eu posso usar qual? Professor universitário. Eu posso estar no meu cartão de visita, Ronan Jackson Costa, OAB 4.871, professor do Centro Universitário de Várzea Grande, Univale. Esse pode. Só o único permitido é esse daí. Está entendido, gente? Está. É possível, então, a gente ir adiante? Vocês veem que é muito sério essa questão da publicidade na advocacia. De início, é bom nós deixarmos claro que é proibido a veiculação de publicidade por meio de estações de rádio. Não pode ir lá na Centro-América, aquele programa gostoso da tarde lá, né? E botar propaganda sua de advogado. É vedado propaganda. Sala de cinemas. Hoje nem tem mais cinemas em Cuiabá, né? Só no shopping ainda tem, né? Mas não pode ter na sala de cinema. E nem em canais de televisão. Propaganda de advocacia. É proibido também outdoor. Você não pode tacar um outdoor lá na Avenida do CPA ou aí na Avenida da FEB lá. Doutor Wilson, advogado. Não pode, no outdoor. Painéis luminosos. É proibido. Lá na Mato Grosso, né? Subindo a Mato Grosso, tem um lindo painel luminoso. Você não pode vincular propaganda do seu escritório por lá, tá? Ou outras formas assemelhadas de publicidade. Nos ônibus nem pensar, Wilson. Nos ônibus nem pensar. Não pode. Foi bom você lembrar. Você não pode pegar e botar lá, doutor Wilson Gomes Pereira, advogado, e tacar naqueles ônibus que vão lá pro pé da 90, lá pro Tijucal, lá pro Pedregal, advogado. Não pode. A Michele pode morrer de vontade, Michele, mas não pode colocar no ônibus que vai lá pro 24 de dezembro, lá pro Itapajé, né? Não pode, nem dentro do condomínio também, viu, Roberto Silva? Não pode, é vedado, tá? Mesmo em espaço privado é vedado, tá? Parede de veículos, elevadores, ou em qualquer espaço público e mesmo privado também, tá? Sendo assim, qualquer pintura, adesivos, luz ou qualquer forma de atrair a atenção do público em fachada, automóveis, locais públicos, a priori estão proibidos, tá? Praticamente, até em veículos particulares mesmo, não só os públicos. Está proibido. Você não pode pegar seu Corolla lá e colocar lá na porta, né? Roberto Silva, advogado. Não vai, com certeza, você está ferindo o código de ética e disciplina. Perfeito? Lá no elevador do condomínio do seu prédio também, você não vai poder tacar lá uma propaganda sua. Você pode estar correndo risco
de ser censurado pela OAB. Perfeito? É vedada ainda a divulgação de serviço de advocacia juntamente com outra atividade. E aqui nós temos um problema sério. Que se você prestar atenção aqui em Cuiabá, se você andar aí em Cuiabá, não só em Cuiabá, estou dizendo Cuiabá, Vazalândia, em qualquer outro lugar, a gente vai ver essa falha muito grande. É proibido a divulgação de serviço de advocacia juntamente com outra atividade ou indicação de vínculos entre uns e outras. Não é possível. A atividade de advocacia tem que ser pura. Só pode ser oferecido serviço advocatício. Não pode ser oferecido. A advocacia é contabilidade. É proibido, é verdade. Quem não viu ainda, é só gente, sai aí, presta atenção aí no Cristo Rei. Eu, às vezes, passando, você está lá. Advocacia e contabilidade. Imobiliária e advocacia. Engenharia e advocacia. É proibido. O uso desse tipo de publicidade pode levar o advogado a responder no Tribunal de Ética e Disciplina do AB e ainda receber uma censura por esse fato. Aí você me pergunta, mas por que não tem a censura? Porque a OAB não tem a fiscalização. Agora, se um colega fizer uma denúncia, aí sim ele vai responder, tá? A OAB não faz, não é como o CREA, né? O CREA faz, tem fiscal do CREA que sai. Não, a OAB não faz isso. Agora, se ela for acionada, o colega vai responder, porque é vedado, está claro, claríssimo no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina. Tá? Você só pode divulgar atividade de advocacia. Não adianta você... Eu já cheguei a ver, vocês podem não acreditar, em determinada cidade de Mato Grosso, academia de dança, fulano de tal, e advocacia. Eu até entendo, mas é bastante incompatível, né? Academia de dança e academia. Academia de dança e advocacia. Eu já cheguei a ver numa determinada cidade de Mato Grosso. E eu até anotei o número da OAB da colega para verificar se não tinha sido aluna nossa aí no Univag, né? Felizmente não tinha sido. Mas é difícil você compatibilizar, né? Academia de dança de salão, etc e tal, e advocacia. Realmente é complicado. Perfeito? O Código de Ética e Disciplina permite que o profissional de advocacia participe de programas de rádio ou de televisão, ou em veiculação de matérias em colunas de artigos literários, em jornais culturais, acadêmicos e jurídicos, e até mesmo na internet. Então, é possível você fazer artigos que vão ser divulgados pela rádio, TV, revistas especializadas, mas nesses artigos, você só pode colocar, além do seu nome, o seu e-mail. Você não pode fazer propaganda do seu escritório neles, tá? Porque senão vai aparecer que você está fazendo captação de cliente. Você não pode colocar seu telefone, não pode colocar seu endereço, é só permitido o e-mail. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que a doutora Edith Valadares da Silva se especialize em direito previdenciário. Ela pode fazer um artigo, publicar um artigo de direito previdenciário num jornal. Só que ela só pode colocar o e-mail, o nome dela, claro, e o e-mail. Ela não pode colocar o telefone do escritório, etc, etc. Perfeito? São admissíveis ainda, como forma de publicidade, o patrocínio de eventos de caráter científico ou cultural, ou divulgação por meio físico e eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados. Vou imaginar que vocês, estudantes do Univag, façam um congresso. Pode um escritório de advocacia patrocinar vocês, sem nenhum problema, porque é um congresso de direito cultural, do direito envolvendo questões do direito. É possível sim, tá? Por fim, com tantas limitações que nós vimos aqui, né, é natural também que seja vedado
a utilização de mala direta e distribuição de panfletos ou formas semelhantes de publicidade com o intuito de captação de clientela. Você não vai encontrar nunca no sinaleiro da nossa cidade, de Cuiabá e de Várzea Grande, aquelas empresas que distribuem folhetos entregando cartãozinho de advogados, né? É proibido, é verdade. E aqui eu lembro que a Silvana está colocando aqui nas delegacias. Muitas vezes a gente tem lá, colega lá distribuindo cartãozinho. É só você passar no INSS, ali na Getúlio Vargas, você vê gente distribuindo cartãozinho. Tudo isso é vedado, tudo isso é proibido. É captação de clientela. E isso o cidadão, o colega pode responder na OAB e receber uma censura de penalidade. Perfeito? O Código de Ética e Disciplina, no artigo 40, relaciona os meios utilizados para a publicidade profissional. Tem que ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior e sendo proibido tudo isso aqui. Ele vai proibir, ele vai dar uma lista de proibições aqui. Veiculação de publicidade por meio de rádio, de cinema e televisão. Aí vai descer toda uma lista que vocês podem ler lá no artigo 40. Wallace Lucas, professor, o pessoal do Facebook que fica procurando pessoa com nome sujo. Isso não pode, isso é vedado. Isso chama-se captação de clientela. E o colega está sujeito a isso. E não é só no Face, não. A gente vê de vez em quando umas plaquinhas aí nas ruas, né? Oferecendo esse tipo de serviço. Isso é verdade, é proibido. Infelizmente, colegas praticam esse tipo de infração ao Código de Ética da OAB, tá? O artigo 40 relaciona uma série de proibições, tá? Eu não vou ler todos aqui, porque estão lá no artigo, vocês podem, do Código de Ética e Disciplina, tá? Vai mostrar para vocês tudo aquilo que é proibido. Ou seja, é um roteiro para que vocês não cometam esses erros que estão relacionados no artigo 40, tá? Existe exceção, e a exceção está aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa exceção. Exceção. No parágrafo único do artigo 40, é prescrito que, exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. O que são essas diretrizes? Publicidade profissional do advogado tem que ter caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então, você pode, sim, colocar no seu escritório, para identificação dele, né? Placas, painéis luminosos, inscrições na fachada, mas de maneira discreta. Não pode exagerar, né? De maneira que você não esteja mercantilizando a profissão. Então, quando vocês observarem, nos escritórios de advocacia, é bem discreta a publicidade. Um outro exagera um pouquinho, mas a regra geral era bastante discreta, e por isso nós temos que estar atento, né? Porque nós podemos ser penalizados pelo fato de estarmos cometendo uma infração quando o Código de Ética e Disciplina. Como eu sempre combinei com vocês, a nossa aula vai até aqui. Nós vimos aqui os 2 tópicos. Eu prefiro condensar essas aulas nesse tempo que nós temos aqui, para que não fique cansativo para vocês e que vocês possam entender, e fica todo um outro tempo para nós trocarmos ideias, discutirmos, tirarmos dúvidas. Hoje, fundamentalmente, nós tivemos trabalhado 2 temas que eu reputo, sim, bastante importante, que são os temas que é a Sociedade de Advogados, que é uma sequência que nós demos a primeira parte, né? E aqui, dentro da Sociedade de Advogados, nós falamos sobre a responsabilidade do advogado, sobre filial, sobre responsabilidade da Sociedade de Advogados, e tratamos também da questão da publicidade.
na próxima aula, nós ainda vamos trabalhar outras questões envolvendo a publicidade, uma vez que são temas que vão estar presentes na nossa prática do dia a dia. Eu queria me colocar à disposição de vocês para perguntas. O Wallace me faz, professor, tem algum departamento no AB que fiscalize esses padrões que devem ser seguidos? Não tem, o Wallace. O que tem é o seguinte, o Tribunal de Ética e Disciplina, se for feita uma denúncia, ele designa alguém para ir lá verificar e notifica o colega que está cometendo aquela infração, dando-lhe um prazo para sanar aquele problema. Em não sanando, ele irá responder a um processo disciplinar. Mas não há, sim, um departamento para fiscalizar. Agora, funciona como denúncia. Se você, vamos imaginar, você tem o conhecimento de uma infração no ramo da publicidade na área de advocacia, basta que você comunique ao AB, faça essa denúncia, o AB vai designar alguém para verificar a veracidade e notificar o colega que está cometendo aquela infração. Perfeito? Alguém teria mais alguma questão a discutir? É o momento, né? Que a gente pode trocar essa ideia, e é muito importante, porque vocês, daqui a pouquinho, vão estar lá no mercado de trabalho, né? E aí vão montar seu escritório, vão fazer a sua publicidade, e espero que façam dentro dos padrões que a OAB exige. Estão todas as determinações, estão lá no Código de Ética e Disciplina. Não tem como errar. É só seguir que você irá, com certeza, cumprir todas as exigências. Nós sabemos que a advocacia é uma atividade nobre e, portanto, ela é cercada de todas essas limitações e esses cuidados. Né? Não que as outras atividades não sejam nobres, todo trabalho é nobre. Porém, a advocacia tem esse munus público, né, que nos faz responsável, uma vez que só se pratica a justiça, ou como nos termos da Constituição, só se administra a justiça com a presença do advogado. Né? Ela é fundamental. O advogado é fundamental para que se faça a justiça. Então, isso faz da nossa atividade profissional uma atividade bastante cobrada pela sua postura ética profissional. E eu espero que com essas poucas aulas que nós temos de ética geral e profissional, os senhores e as senhoras saiam do curso de Direito com essa visão ética da importância da nossa atividade profissional de advocacia. É o sonho nosso, é termos advogados competentes, éticos. E essa missão, nós, do curso de Direito da Univale, todos nós, todos os professores, estamos lá para desenvolver essa atividade. Mais uma vez, agradeço a vocês, me coloco aqui à disposição, lembrando que nós temos a atividade avaliativa 2, tá? Está lá no AVA, a parcial 2. Busquem, por favor, verifiquem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Nós vamos estar sempre à disposição de todos. Eu que agradeço, Michele, Júlia, eu que agradeço. Fique com Deus, tenha uma semana maravilhosa. Boa noite, Silvana, obrigado. Reuben, Arroice, obrigado, Arroice, fica com Deus, que Deus proteja todos. Aqueles que puderem ficar em casa, fiquem. É importante, nós estamos passando por um momento de aceleramento da contaminação do Covid-19 aqui em Mato Grosso, em especial em Cuiabá. Hoje eu tive uma triste notícia, eu perdi um amigo, está em Alto Araguaia, que é minha cidade natal, um amigo, colega de infância, de juventude, e a vida continua, mas nós temos que nos cuidar. Portanto, vamos todos nós fazermos a nossa parte, né? Proteger a nós e a quem nós amamos. Fique com Deus, eu vou desligar a gravação,
mas vou continuar por aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida em qualquer um dos temas que nós trabalhamos até aqui. Um abraço, que Deus os ilumine sempre.